Fala mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos aprender como criar o Tab Navigator, né, que é um navegador em abas usando o Expo Router, tá? Então, antes da gente ir pro vídeo, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estarão todos aí na descrição. Meu nome é Janser, eu sou desenvolvedor aqui na Mestres e vamos lá para mais um conteúdo. Bom, então eu estou aqui no projeto. Esse projeto eu basicamente apaguei todas as rotas que nós tínhamos aqui. Eu deixei só esse layout, né, que seria o layout principal. E a partir daqui que nós vamos começar a criar a estrutura do Tab Navigator, né? Lembrando que nas aulas passadas nós falamos sobre o Stack Navigator e nessa aula aqui nós vamos usar ele, tá? A gente usa o navegador em abas, né, o Tab Navigator, em conjunto com o Stack Navigator, tá? Então, para que isso tudo funcione, nós temos aqui na raiz, né, esse layout. E para quem não se lembra aí, esses arquivos layout, eles são basicamente arquivos que a gente vai definir uma estrutura para aquele conjunto de rotas, né? Sempre que eu tenho um diretório, que seria aí um path novo, né, no nosso navegador, eu posso ter um layout diferente, né? E os layouts eles vão se agrupando dependendo aí da rota que a gente navega, né? Então, dando um exemplo aqui só para contextualizar, se eu tivesse aqui um diretório de pedidos, né? Pode ser pedidos, né? Então seria um e-commerce que nós teríamos os pedidos, né? Então eu teria aqui um diretório de orders, né? E aqui dentro, se eu tivesse um outro layout, o layout, quando eu navegasse, né, para orders, né? Então seria lá na hora de navegar, né, eu daria um barra orders, barra algum arquivo que eu tivesse aqui dentro, ou se eu fosse para o índice, né, para home ali, a tela inicial, ele aplicaria esse layout aqui que eu estou definindo, né? Então a gente pode pensar no layout como de fato essa estrutura externa. Então se eu quiser que toda tela tenha um título, eu definiria esse título no layout e aí todas as telas que tivessem dentro desse diretório estariam compartilhando, né? Teria ali aquele título que eu defini, tá? Então nós vamos partir dessa ideia para estar fazendo aqui o nosso navegador em abas, né? O nosso Tab Navigator. Porque qual que vai ser a ideia aqui? A gente vai começar criando um diretório chamado tabs, que vai ser essas abas. Só que o detalhe aqui é que tabs vai ser um diretório com parênteses, né? Então, os diretórios com parênteses aqui no Expo Router, eles são diretórios, e tem também vídeo aí no canal sobre isso, são diretórios, são um grupo de rotas, né? Então, se eu quero agrupar as rotas, eu agruparia usando aí esse diretório com parênteses. Então, quando eu fosse navegar para algum desses diretórios, para alguma dessas rotas, né, dentro desse grupo, eu omitiria esse tabs aqui. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma rota, né, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de settings. Então, settings aqui, ela faz parte do grupo tabs, né? Mas quando eu fosse navegar ou quando eu fosse abrir essa rota aqui num browser, por exemplo, se eu estivesse usando o Expo Web, eu só teria lá o meu domínio /settings, que seria referente a essa rota aqui, tá? Então, o grupo é basicamente uma forma da gente realmente agrupar e omitir da URL o nome ali do diretório que eu usei para agrupar, tá? Então, eu vou ter esse diretório tabs aqui e no meu layout eu vou continuar tendo um Stack Navigator. Só que a diferença aqui é que nesse Stack Navigator eu vou definir rotas, né? Então, eu vou abrir e fechar aqui as minhas tags, né? E aqui dentro eu vou definir um stack.screen, né? Vou definir uma tela. E qual que é o nome dessa tela? O nome dessa tela é o nome do nosso grupo, que seria tabs, tá? Então, quando eu faço isso, eu estou basicamente falando pro meu Stack Navigator que é para ele renderizar nessa tela, que no caso eu só vou ter essa tela, né, que seria a tela de tabs, mas caso eu queira ter outras telas na minha aplicação fora do Tab Navigator, e aí tem que ser um caso muito específico, você poderia listar essas outras telas aqui, né, com nomes diferentes, e aí os nomes seriam os nomes dos arquivos, né? Enfim, para você conseguir navegar
para essas telas. Mas o foco aqui agora é só os tabs. Então, quando eu faço isso, como eu só tenho uma rota, quando o meu aplicativo iniciar, ele vai navegar direto para essa rota, né? Então, para esse grupo de rotas, né? Então, dentro desse grupo de rotas, que seria o nosso diretório tabs, eu vou criar aqui dentro um layout, tá? Então, underline layout.tsx. E dentro desse layout, que eu vou configurar de fato o meu Tab Navigator, né? Quais opções eu quero exibir ali no meu Tab Navigator. Eu não estou com o aplicativo mostrando aqui porque ele vai estar dando erro, né? Porque a gente tem que configurar essas rotas iniciais aqui para ele conseguir ser renderizado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente declarar aqui uma função, né? Eu vou chamar isso aqui de tabs layout. Isso, tabs layout. E aqui eu vou retornar os tabs, né? E eu importo tabs do Export Router, tá? Então, quando eu faço isso, eu estou criando um Tab Navigator. E aqui dentro dessas tags, eu vou definir quais abas que eu quero que a minha aplicação tenha, tá? Então, para definir essas abas aí, eu vou usar o tabs.screen, né? Eu vou criar aí, registrar, né, telas para que serão referente a essas abas, né? Então, para cada tab, eu tenho que definir também um nome, que seria o nome do arquivo que eu vou querer, da rota, né, que eu quero referenciar, que está dentro aqui desse meu grupo tabs. Então, eu tenho aqui settings, eu vou criar duas rotas, né? Eu vou criar um novo aqui, ó, chamado home. Então, aqui no meu layout, eu vou ter a tela home, e eu vou ter uma outra tela que vai ser a settings. Certo? Então, aqui nos arquivos, né, referente a cada rota, eu vou colar aqui uma tela extremamente simples, que tem basicamente um texto. Certo? Uma view com um text dentro centralizado. Só para a gente ver, de fato, um conteúdo alterando aí quando a gente navega de uma tela para outra. Então, eu tenho aqui o Home Tab e eu vou ter aqui também os Settings. Hello from Settings. Então, salvo isso aqui tudo, salvo o arquivo aqui das abas, salvo o meu app, e aqui eu já posso vir para o meu emulador, ele vai estar dando erro, eu vou recarregar ele aqui. Vou parar aqui o servidor do Expo, e vou rodar de novo, né? npm start, ele vai iniciar aí o Expo, vou botar para abrir no Android, para ele carregar e fazer de novo aí o build da minha aplicação. Então, feito isso, ele deu aqui um unmatched route, e é até interessante que ele deu esse erro, porque eu já explico isso para vocês, porque o que acontece? Nessa estrutura do Expo, eu acredito que isso seja um bug, mas a gente sempre precisa ter dentro aqui dos nossos tabs, dos grupos, né, um arquivo index.tsx, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente converter o meu home para index, né? Que vai ser a tela inicial, que é a ideia do index, né? Para ele ser ali o início. E aí você pode me perguntar, né? O porquê que o Expo sempre procura por esse index. E realmente eu acredito que seja um bug, porque não tem muito motivo para isso, tá? Não tem nada documentado em relação a isso. Basicamente que ele procura sempre que ele entra aí nesse diretório um arquivo index, né? Aí como não tem, ele estava dando aquele erro. Então aqui no tab screen, né, o nome da tab vai ser index e o outro aqui vai ser settings. Eu vou recarregar o app aqui só para a gente ter certeza que não está dando erro. E como a gente pode ver, já está tudo sendo exibido aqui, tá? Então, o que a gente já pode começar a ajustar aqui? O nosso Stack Navigator, ele tem um cabeçalho, né?
que é aqui onde está exibindo tabs, né? Então eu posso ocultar esse cabeçalho somente aqui na tela, nesse grupo, né, do tabs. Então aqui eu tenho options, né? E dentro de options eu posso passar o header shown, né? Exibir o header como falso. E aí o cabeçalho ele vai sumir. Esse index que está exibindo aqui, esse cabeçalho, já é do meu tab Navigator, tá? Então aqui no layout do tab, o que eu posso fazer? Eu posso definir algumas opções, tá? Então nessas opções eu posso passar, por exemplo, aqui a gente pode olhar, né? O que a gente pode definir específico para essa tela, a gente pode controlar aí o cabeçalho, né? Lazy load, tem aqui opções do tab bar, né? E temos o título também. Então o título dessa tela aqui seria home, ou início, né? E ele vai trocar ali no cabeçalho para início. E também aqui embaixo, né, no tab Navigator. Se a gente dá uma olhada aqui, nós temos aqui, né, o navegador em abas, né? Quando eu clico, eu vou para Settings, né? Deixa eu passar esse Options aqui também para Settings. Seria Configurações. Nome bem grande, né? Ajustes. E ele vai exibir aqui para mim. Então, com esses dois aqui exibidos, eu posso, por exemplo, definir aqui, ó, o tab bar icon, né? Um ícone aqui para minha aba. E eu já tenho até uns ícones separados aqui, ó, que eu já deixei pronto para a aula, para a gente não perder tanto tempo digitando, tá? Então, o título, o ícone, eles são do fonte Awesome, né? A família deles, então a gente importa aqui do Expo a família de ícones, e aí no tab bar icon, né, eu passo um ícone que vai ser exibido aí aqui na minha tab, né, no meu menu inferior aqui. Então para início eu tenho home, né, que seria o ícone da casinha, e de ajustes o ícone aí de configurações, tá? Então basicamente algumas das opções lembram bastante com o que nós vimos lá no Stack Navigator, né? As opções do navegador em si, da tela. Tem algumas coisas diferentes que é referente ao nosso tab bar, tá? Então nas próximas aulas a gente vai estar falando mais sobre aí como que a gente pode estar personalizando esse nosso navegador em abas, beleza? Então para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.